Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Erro de Continuidade. E hoje eu quero indicar três filmes Coming of Age, sabe aquela coisa de fases de crescimento, transição na vida, e também fazer uma breve reflexão sobre o gênero para nossa vida no final. Mas antes, não esquece de seguir, compartilhar, curtir, ativar o sininho, tudo aquilo lá. Valeu! O primeiro filme que eu queria trazer é Kiki Delivery Service, que é um filme de 1989, dirigido por Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli, né, que você deve conhecer de sucessos recentes no Oscar, como O Menino e a Garça, ou Castelo Animado e etc. O filme acompanha a Kiki, que é uma jovem bruxa que, ao completar 13 anos, tem que sair da casa dela, da cidade dela, né, onde ela mora, uma coisa rural, no campo, pequena, né, e partir para uma cidade que não tem uma bruxa. Então ela vai para uma grande cidade, muito metropolitana, cheia de gente abarrotada, em movimento. E lá, ao se situar e se acostumar com as coisas, ela começa um serviço de entregas, por isso Delivery Service, onde ela usa seus poderes de bruxa para voar na sua vassoura e fazer as entregas pela cidade. Bom, e a história vai se desenrolando, o ponto é que em determinado momento ela perde os poderes dela. Momento em que ela já está mais madura, mais bem situada, ela vai perdendo. Ela não entende mais o que o gato dela, o Didi, fala. Ela não pode mais voar. E claro, spoiler, né? No final tudo dá certo, tudo se emenda e ela recupera parcialmente os poderes. Ela pode voltar a voar e fazer coisas extraordinárias. Mas ela nunca mais volta a ouvir o gato dela. Eu acho que o Miyazaki faz uma reflexão muito interessante sobre o amadurecer aqui. Nesse processo, a Kiki ela consegue coisas extraordinárias, mas ela também deixa coisas muito boas para trás. E eu acho que a forma que ele retrata isso, essa tensão, né, entre ir adiante e deixar para trás, é de forma magnífica, retratada em tela. O filme é muito doce, extremamente encantador e recomendo a todos que vejam. O segundo filme é The Edge of Seventeen, de 2016, dirigida pela Kaylee Fremont Craig. Esse já é um filme americano, né, um mid-budget. Atualmente, as coisas mais interessantes geralmente nos Estados Unidos saem desse tipo de lugar. A gente acompanha a Nadine, né, que é aquela típica protagonista adolescente, problemática, confusa, em atrito com os pais, a escola, poucos amigos. No momento em que a amiga dela começa a namorar o irmão mais velho dela, é aí que o problema, a coisa começa a ficar, o caldo começa a engrossar. Esse irmão, que é tudo que a Nadine não é, que é referência para os pais, para ela, de certa forma, vê ela namorando ele namorando a amiga, deixa a Nadine, complica ainda mais a vida da Nadine. E nisso a gente tem, por exemplo, a figura do professor dela, né, que é a autoridade que pode ser respeitada por ela, né? A autoridade que ao mesmo tempo vê as estruturas, essa autoridade reconhece a limitação das estruturas, mas também ajuda a Nadine a balizar a própria experiência que ela não está conseguindo processar. Então, o drama da Nadine é justamente sair dessa pessoa egocêntrica, autocentrada, com visão de mundo onde apenas ela é um ser humano existente, aí a gente entender que as outras pessoas também existem e que ela existe no mundo das outras pessoas. É fascinante e muito mais caótico, por exemplo, do que a Kiki, muito mais intenso, mas vale muito a pena, recomendo a todos também. Por fim, voltamos para o Japão, queria indicar April Story, de 1998, dirigido por Sunji Iwai. Nesse filme nós acompanhamos a Uzuki, que tem uma história muito parecida com a da Kiki no primeiro momento, né? A garota que sai de uma cidade do interior e vai para a cidade grande, no caso Tóquio, para fazer a faculdade. Só que diferente da Kiki, esse filme aqui versa pelo ordinário, pelo comum, pelo dia a dia. E diferente do Edge of Seventeen, ele versa pela calma, por uma certa melancolia doce, por contemplação. Então nós temos a nossa protagonista que observa muito e se deixa estar inserida naquele novo meio a partir que ela e assim ela vai balizando a própria experiência da nova fase da vida dela. Eu tentei trazer aqui filmes, né, que
tratam de fases diferentes. A Kiki ali da infância para uma certa adolescência, pré-adolescência. A Nadine é, já no ápice, né, no limite do 17, como o filme fala, né? E agora aí por story da adolescência para a juventude, o início da vida adulta. E aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista em gestos cotidianos, silenciosos. Então não espere grandes acontecimentos, grandes plot twists aqui nesse filme. Mas você vai ter uma bela contemplação, uma bela uma bela análise do que é uma experiência nova no cotidiano da vida adulta. Tem até um plot ali de romance, mas honestamente eu não acho que é o maior barato do filme, não. O filme, ele é muito forte nas imagens que são belíssimas, no silêncio e na calma dele. Recomendo fortemente também. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês de filmes, mas eu queria terminar rápido com uma reflexão nisso aqui, na palavra. Eu queria convidar todos a lerem comigo 1 Coríntios, né? A carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que acredito que alguns devam conhecer. Ele diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Bom, interessantíssimo que o apóstolo fala, né? Ele está falando da meninice espiritual dos coríntios e que nós não podemos continuar assim, como ele também não continuou. Eu acho isso fundamental porque nossas protagonistas, nossas heroínas, nos mostram que crescer é fazer coisas sim extraordinárias, mas deixar algo para trás. É inevitável, é inescapável. E você vai deixar coisas para trás que você considerava ruins, é claro, como no caso da Nadine, mas você vai deixar coisas para trás que você considerava boas, como no caso da Kiki. Mas é fundamental que isso aconteça, porque senão você não vai conseguir viver a plenitude da vida, como Paulo fala aqui. E qual que é a plenitude da vida? A maturidade. Mas não qualquer maturidade. E aqui eu vou além dos filmes e entro na palavra. É a maturidade em Jesus. Jesus que conquistou a plenitude da vida na cruz, a remissão dos pecados e a maturidade espiritual para nós. É por isso, meus caros, que eu convido vocês a deixarem de lado as coisas que te afastam de Deus, as coisas que te prendem a uma meninice espiritual, para que vocês possam experimentar a vida adulta na sua forma máxima, que é aos pés da cruz. Deixem de lado as coisas de menino, as ideias de menino, as ações de menino, e abracem as ações de Cristo, que são muito melhores e muito maiores. Bom, é isso, meus poetas. Obrigado por terem visto o vídeo. Me segue no Airbox, vai ter aqui na descrição, na tela. Compartilha com o pessoal. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.